É inesquecível aquilo que marcamos no espírito. Nas emoções podemos até esquecer. Se forem coisas ruins, Deus nos dá o esquecimento. Ele nos leva a isso. Se forem coisas boas, Ele constrói um caminho de bênção. Então, quando nós marcamos o espírito com algo de Deus, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Você que está grávida, que vem com o seu bebê, né? Vem na igreja, né? O bebê na barriga pensando, bom, ele ainda não ouve, não vê. Ele percebe, sente toda a ministração espiritual recebida. Quem pode dizer aleluia? Se ele é bebê, se ele tem 3, 4, 5, 6 e assim por diante, todas as vezes que nós entramos em um ambiente espiritual, nós recebemos dele. Se entramos num ambiente espiritual que estamos ministrando ao Senhor, o único Senhor, o nosso Deus, recebemos dele. Se um dia entrou em um ambiente espiritual que não ministra ao Deus único, recebeu também. E neste lugar então, quando vem para a casa do Senhor, quando vem para o único Senhor, é livre dessas opressões malignas que foram recebidas um dia. Quem pode dizer aleluia? E a Páscoa nós podemos lembrar muito bem disso. Porque na Páscoa, assim como com os hebreus, eles eram escravos do Egito. Eles eram escravos de Faraó. O Egito representa a servidão ao pecado. Porque o pecado é aquilo que leva à morte. E os hebreus estavam ali escravizados por Faraó, pelo pecado do Egito. O Faraó queria destruí-los. Mas o Senhor trouxe um libertador, usou Moisés para resgatar o seu povo dali. E quando, após a última praga, não é? Na última praga, ele foi ali levado para fora do Egito. Aquela saída do Egito, teve uma celebração chamada Páscoa. Foi na Páscoa. Ali havia uma marca em cada porta e família que quisesse crer nesse Deus que poderia livrá-los da morte. Faraó não brincava com as pessoas. Ele queria destruir. Representava o inimigo. E ele era usado pelo inimigo. E a Bíblia diz que o inimigo veio matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida em abundância. Quando aquelas famílias se agregaram ali e colocaram na porta a marca do sangue, o sangue de um cordeiro, a morte, a destruição passaria em todos os lugares, mas naquele lugar, naquela casa, naquela família, onde a marca estivesse na porta, a morte não poderia prevalecer, não poderia entrar. Egípcios ou não, hebreus ou não, a palavra diz que eles estavam ali colocando uma marca. Quem quisesse entraria. E aquele povo então fez a marca na porta. E a morte passou e não entrou. E eu acredito muito que as crianças, porque depois a palavra diz que essa geração pequenina, que os hebreus duvidaram que entrariam em Canaã, entraram na terra com Josué e Caleb. As crianças ali viram que o seu pai, viram que a sua mãe colocaram uma marca na porta e diziam: somos de Deus, cremos em Deus, o Deus único, cremos. E aquelas crianças saíram com os seus pais, e eles saíram dali para chegar a Canaã. Aquela era a celebração da Páscoa, a libertação da opressão, da prisão do Egito. Então, Jesus, aqui no Novo Testamento, o enviado do Pai, o enviado do Senhor, o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, foi enviado, o primogênito, e ele foi enviado para ser esse Cordeiro Santo, que morreu em nosso lugar, nos livrando da morte eterna. Quem pode dizer glória a Deus? E neste lugar onde nós agora habitamos, que é um lugar que nós
tivemos por libertação. A nossa Páscoa é Jesus. A nossa Páscoa é Jesus. Assim como o Egito escravizava os hebreus, o pecado nos escravizava. O prazer temporário do pecado não tira a morte, a escravidão que ele oferece, que ele traz. E o Senhor então nos resgatou daquela morte de cruz. Então, o bispo leu aqui hoje, não é? O livro de Lucas, capítulo 24, verso 1 a 9. Então, nós temos que lembrar dessas coisas. Às vezes não fazemos ou não somos realizados porque esquecemos algumas coisas. A nossa memória às vezes trabalha contra nós. E nós precisamos ajudar nossas memórias. Precisamos incentivar a nossa memória para aquilo que nos faz bem, para aquilo que nos é necessário. Às vezes você vê falar muito sobre exercício de memória para evitar doenças. Pois eu quero dizer para você, evite doenças espirituais que elas matam. Guarde a palavra de Cristo. Tenha na memória a palavra de Cristo. Então aqui a palavra está dizendo: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. O Cordeiro de Deus havia sido morto. O Cordeiro de Deus havia sido sepultado. Satanás zombava da minha vida e da sua vida. Sim, o inferno achava que tinha triunfado. Aquele que veio para me salvar, para te salvar, tinha sido morto na cruz pelo meu, pelo seu pecado, e estava num túmulo. O corpo de Jesus tinha sido sepultado, sim. E Satanás zombava, e eu acredito que ali, aquelas crianças que estavam também perguntando, né? Como a música do Pedras Vivas, né? Oh, mas ele falou, vinde a mim, e agora ele morreu? E agora ele morreu? Compartilhe, irmãos, viu? A alegria dessa celebração aí com os irmãos. E agora ele morreu? E ali? Mas, enquanto o inferno zombava, aquilo que Jesus havia dito, não parava de acontecer. Guarde a sua memória em Cristo. Guarde o que Ele fala. Vai te sustentar na hora da tua batalha. Guarde o que Ele fala. Guarde o que Ele fala. Não jogue fora. Quando vierem outras palavras, lance fora as outras palavras. Ative a sua memória do que Ele fala. E ao terceiro dia, de madrugada, alta madrugada, elas não estavam aguentando, elas correram para aquele lugar. Ao terceiro dia, o verso 2, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer glória a Deus? Fala, a palavra de Jesus está acontecendo. Mesmo quando o inferno está zombando, a vitória não é do inferno, a vitória é do Rei Jesus. Muitos estavam ali chorando, outros pensando, e agora? E agora? A minha esperança foi embora. Foi tão bom, era tão marcante aquela presença. E elas não aguentaram, elas foram de madrugada. E eu acredito que elas correram para ver se sentiam alguma coisa desse Jesus de alguma forma. Não aguentavam esperar amanhã, porque havia acabado o sábado. Elas não poderiam fazer nada no sábado. E elas foram bem cedo. Começou o terceiro dia. Começou o terceiro dia. Fala para o seu irmão, começou o terceiro dia. Começou o terceiro dia. A Páscoa é sua. A morte não pôde detê-lo. Seus sonhos não podem morrer. A palavra que foi liberada
já está acontecendo. Começou o terceiro dia. E a palavra diz aqui então, aconteceu, verso 4, que perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, com vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos. Põe a mão aqui, diz memória abençoada. Fala memória abençoada. Tem que abençoar a sua memória, irmãos. Tem que parar de falar: ai, minha memória é ruim, ai, eu não tenho memória. Está amarrado o nome de Jesus. Fala assim, ó, memória abençoada. Memória abençoada. Eu te abençoo. Você vai se lembrar das palavras do seu Deus. São palavras de vida. Amém? Então ele disse: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado. E o inferno ria. E ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quantas palavras de Jesus você se lembra? Quantas palavras de Jesus você se lembra? Palavras de Jesus. Eu tenho orado para que algumas pessoas possam ativar a sua memória das palavras de Jesus. Ouvi alguém dizer um dia que havia sido ensinada em uma escola bíblica quando era criança. E eu disse para o meu esposo: vou orar para que as palavras ensinadas ali possam vir à memória. É preciso ativar a memória das palavras de Jesus. É preciso ativar palavras de cura, palavras de restauração de relacionamentos, palavras de paz, palavras que orientam, que trazem sabedoria ao invés de confusão. Lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos do que ele disse, lembrai-vos do que ele tem dito. Ele disse sim, que seria morto, crucificado, mas ele também disse que no terceiro dia iria ressuscitar. Fala comigo, é o terceiro dia. É o terceiro dia. É o terceiro dia. E aquelas mulheres então não esperaram mais nada. Voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Sabe por quê? Vamos ativar algumas memórias? Diga comigo: meu Deus não é Deus de mortos. O meu Deus é Deus de vivos. Está lá no livro de Marcos capítulo 12, verso 27. Ora, Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Vocês estão trabalhando em grande erro. Vocês estão trabalhando em grande erro. Vocês estão falando de uma vida de morte. Mas o Senhor não é Deus de mortos. Ele é Deus de vida. Ele é Deus de ressurreição. Ele é Deus de cura. Ele é Deus de paz. Ele é Deus de alegria. Ele é Deus de sabedoria. Ele não é Deus de confusão. É preciso lembrar o que Ele disse. E quantas vezes a gente pega as nossas memórias e deixa nos túmulos que enfrentamos. E Ele disse: não é assim. Ele é Deus de vivos. Você que não sabe como está o meu relacionamento, eu não sei. Mas Ele é Deus de vivos. Você não sabe como está a minha vida aqui dentro, eu não sei. Mas Ele é Deus de vivos.
Você não sabe a imagem que vem na minha mente todos os dias. Eu não sei, mas Ele é Deus de vivos. Não, mas Ele diz que ressuscitou somente. Não foi só isso. O Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não ressuscitou por um show da história. Ele ressuscitou para que eu e você tenhamos vida. 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 E a palavra diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isso? Diga: eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu não posso deixar as minhas memórias na programação de morte do inferno. Satanás zombava enquanto Jesus estava no túmulo. E eu penso que quantas vozes ali os irmãos ouviram, tentando lutar com as vozes, e eles dizendo, soprando, Satanás soprando. Ele não sabe o que eu penso, nem o que você pensa, mas ele fica percebendo as ações. Mas ele viu a crucificação de Jesus, ele viu, esses demônios viram Jesus no túmulo e começou a zombar. E às vezes nós ouvimos a zombaria do inimigo por momentos difíceis que passamos e deixamos os nossos ouvidos ali. Mas o Senhor diz: você está me buscando entre as suas memórias mortas? Pois eu ressuscitei para que haja vida. Para que haja vida. Para que haja vida. Lembre-se das minhas promessas. Lembre-se das minhas palavras. Eu sou a ressurreição e a vida. É a vida que venceu a morte. A Páscoa é a vida que venceu a morte. A Páscoa é a vida que venceu a morte. A Páscoa é a vida que nos libertou da morte eterna. A Páscoa é a vida que nos libertou do poder opressor do pecado. A Páscoa é a vida em abundância, porque Ele é a ressurreição e a vida. Olha, talvez você possa estar passando realmente circunstâncias como aquelas. Bispo, eu acho que eu perdi isso aí de uma vez. Eu não tenho mais expectativas, né? Mas você não deixou de ir ao lugar onde Ele está. Elas foram ao lugar onde o viram pela última vez. E ali chegando, foram ativadas. Lembrem-se, Ele disse, lembre-se essa manhã. O Senhor disse que se você crer, você e toda a sua casa será salva. O Senhor disse que a sua família é chamada família bendita do Senhor. O Senhor disse que onde você colocar a planta do seu pé será seu, então não será do inimigo. A sua casa pertence ao Senhor. O Senhor disse que Ele é quem sara todas as suas enfermidades. Isso está escrito. Ele disse, isso é teu. O Senhor disse que quando faltar sabedoria, quando você ver que falta sabedoria, peça a Deus e Ele vai te dar a sabedoria. Mas não duvide, acredite, quando ouvir, quando fizer, quando realizar. E lembre-se que Ele te deu sabedoria para que você tenha vida. A palavra que Ele disse é libertadora. A palavra que Ele disse nos liberta da inveja. Sabia que não existe invejoso? Mas tem muito, né, bispo? Não existe. Sabia que não tem gente irada? A ira, a inveja vem por determinados momentos e tenta nos possuir.
Eu não. Sim. Você e a mim. A Bíblia diz, depois você vai estudar, eu estou vendo aqui, o seu almoço de Páscoa vai estar na hora, viu? Você vai estudar. A Bíblia diz que nós não devemos ter invejas uns dos outros. Mas não fala a inveja, fala de vários tipos, né? O que é inveja? A inveja não é querer só o que é do outro, ou querer ter o que o outro tem. Se o meu irmão tem algo bom, eu vou querer algo ruim só porque o que é bom ele tem? Não. Quem quer coisa boa diz aleluia. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito e nos ganhou na cruz como uma igreja de primogênitos. Todos temos o direito do melhor. Quem pode dizer glória a Deus? A inveja quer destruir o que o outro tem. Eita. Quer destruir. Jesus nos libertou disso. Isso não pode prevalecer contra nós. Isso é fruto da carne. E a carne foi naquela cruz. O pecado foi ali. A inveja bate no meu coração e no seu coração. No seu também, bispa, também. Ela vem querer me dominar. Como é um pecado. E ela quer te dominar. Mas eu estou lidando com a inveja do outro. Bom, o outro, a Bíblia diz que quem se deixa dominar pela inveja, apodrece até os ossos. Vai perder a força de fazer até menos do que aquilo que fazia. Mas quando ela vem aqui, tem dois caminhos. Ou eu vou olhar para o que o outro tem e dizer, puxa vida, que bênção. Eu quero aprender esse caminho. A sabedoria destrói a inveja. A sabedoria destrói a inveja. Eu quero aprender com você. Como é que você conquistou isso? A inveja quer destruir. Desvaloriza o bem que o outro tem. A gente tem que ficar atento. Não, isso não é tão bom nada. Essa pessoa não gosta de você assim, não. Ela é interesseira. Tudo que o outro tem de bom, a inveja quer destruir. Mas a sabedoria quer aprender como alcançar. Somos libertos, somos Páscoa. Jesus nos libertou naquela cruz. Nenhuma inveja vai te possuir, nenhuma inveja vai me possuir, nenhuma inveja vai nos vencer. Mas a sabedoria que vem do alto, a que edifica, a que constrói, agora é nossa herança. Aleluia! Nós não sabíamos o que nos matava. Sim, nós não sabíamos. Bom, mas a ira, a Bíblia diz, então que eu não vou irar? Não, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Olha a diferença. Olha a diferença. Aquela indignação que vem, não é? Quem aqui nunca ficou indignado? Ela vem. Bispo, ela vem. E vem com força. Mas nós somos libertos. Nós podemos pegar essa força e fazer aquilo que Deus quer que possamos fazer. E dizer, isso não me domina mais. Isso não me vence mais. Agora é hora. Ele é a ressurreição. E Ele me deu vida. E a vida que Ele me deu agora é abundante. Eu não vou ser mais escravizado por essa ira. Agora eu tenho aquele que ressuscitou. Satanás não pode mais zombar de mim. Todas as vezes que cedemos à inveja ou à ira, Satanás zomba. Pertence a ele. Mas todas as vezes que nos levantamos com sabedoria e dizemos, que bênção. Que bênção que você é abençoado, meu irmão. Que bênção que você é abençoada, minha irmã. Eu não vou destruir o que você recebeu. Porque a gente destrói com palavras, denegrindo, desprezando. Mas não, que bênção que você tem. E eu quero aprender com você esse caminho. Fala para o seu irmão do lado. Fala, irmão, como é bom te ver abençoado.
É Páscoa, meu irmão. Eu estou livre. Eu estou livre. Fala, meu irmão, eu quero aprender com você. As bênçãos que você alcançou. Fala, querido, destrava. Hoje é dia de libertação. Libertação de nós mesmos. Libertação daquilo que nos oprimia. Fala, meu irmão, eu quero aprender com você. As bênçãos que você recebeu, eu quero receber no caminho que você andou. Eu te abençoo, meu irmão. Isso é Páscoa. Às vezes nós lembramos muito das libertações, não é? Da vida financeira, e glória a Deus por isso, irmão. Deus não te criou para andar na miséria. Esquecemos daquelas que estão aqui, ó. E que nós temos o poder da ressurreição. Nós vivemos desse poder. É o último. Romanos capítulo 8, verso 10 e 11. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade é morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Justiça que veio na cruz pelo sangue de Jesus. Verso 11, se habita em nós, em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita, aleluia. Páscoa é vida, Páscoa é o poder da ressurreição. Sabe aquelas coisas que nós só encontrávamos nos túmulos? Agora nós temos um encontro com o Espírito que vivifica, que é o Espírito do Senhor Jesus que habita em nós. Aquilo que nos destruía não pode nos destruir mais. Eu sempre digo, nós somos responsáveis pelas nossas alegrias. Nós somos responsáveis também pelas nossas alegrias. E nós escolhemos com que nos alegrar. Nós escolhemos onde alegrarmos-nos. Nós colocamos o nosso coração para nos alegrar onde? Quando nós tiramos o nosso coração de alegrar com a alegria do outro, cuidado. A inveja quer tomar posse. Cuidado. Vigia. Vigia. Não deixe que nada roube a vida que Jesus conquistou naquela cruz para mim e para você. Não deixe, não deixe, não deixe. E se alguém disser, responda: a alegria que Deus me deu, ninguém pode tirar. Pertence a Ele a honra, a glória, hoje e para sempre. É Páscoa, eu estou em Cristo e Ele ressuscitou. O inferno não zomba mais de mim, mas o Senhor Jesus, que me deu vida, me recebe em alegria e vida em abundância. E o coração é guardado, é guardado, é guardado, é guardado com a palavra que Ele disse. Vocês se lembram? Que nessa Páscoa possamos gravar. Tem muito de Deus para ser lembrado nesses dias. Embora às vezes pareça que o nosso sonho está enterrado, Jesus continua com a sua palavra, que é viva e eficaz, trabalhando. Primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, a vida venceu a morte. A palavra se cumpriu. E no terceiro dia, aquelas que estavam na expectativa, um dia, de ver tudo acontecer, e outro dia, parecer que tudo se perdeu, viram acontecer a promessa em cada uma delas e levaram a palavra a muitos. Precisamos fazer isso, queridos. Vamos ficar em pé? Precisamos fazer isso. Que nesta Páscoa você possa levar para muitos. Que nessa Páscoa você possa compartilhar com muitos. Que nessa Páscoa você possa lembrar a muitos, como está escrito aqui. E essa palavra que o Senhor nos deu,
porque nós vivemos agora no poder da ressurreição. Talvez você estava aí com um sentimento, hoje entrou aqui, né? Um sentimento da crucificação. A crucificação foi para nos libertar e não para nos matar de tristeza. Porque quando recebemos o perdão de Jesus, recebemos o poder de viver para Jesus. Quando fomos perdoados, recebemos o poder para viver para aquele que nos perdoou. Quando fomos ressuscitados, olha, se você não se batizou ainda, procure-nos, dessas águas, recebe o selo do batismo. A vida começa depois da morte. Morremos como velhas criaturas, mas nascemos de novo em Cristo. Essa é a Páscoa. O poder do sangue de Jesus sobre nós nos deu a vitória na cruz. Amém?